Senhor deste um novo cântico de louvor a nós, Pai. O Senhor nos deste alegria, Pai. O Senhor tem nos dado o privilégio de conhecer o Teu Filho amado, Senhor. Nós somos gratos por tantas maravilhas, por tantos livramentos, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós Te louvamos por isso, nós Te louvamos por este tempo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hora devocional. E eu vou tentar explicar mais ou menos o que é hora devocional, qual a importância. Hora devocional é o momento que cada um de nós, depois que nós conhecemos a Cristo, temos que ter a sós com Deus. Né? Você lembra ontem que o Leco falou da importância de estarmos em comunhão, da importância de estarmos em célula, de cultuarmos junto, que isso irá nos fortalecer? Só que uma chave principal é o quê? É o seu momento com Deus. Não basta só você ser fiel em célula, você estar junto com os irmãos, você ser fiel nos cultos e não ter o seu tempo a sós na sua casa ou em qualquer lugar, você e Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, assim, todo cristão tem que ter um momento de cultuar a Deus, o seu momento a sós, onde não tem ninguém, não tem nada, só está você e Deus. Né, lá em Josué 1:8, está escrito assim. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, aqui Jesus está nos instruindo que nós temos que ter a importância da leitura da palavra, da meditação da palavra a sós com o Senhor. Né? Temos que investir tempo com Deus, na meditação, né? Tempo a sós com Deus. Né? E por meio disso, nós seremos bem-sucedidos na nossa vida cristã. Né? Não basta só estar em comunhão. Você precisa ter o seu momento único, o seu momento individual com Deus. Né, na leitura da palavra, por meio da oração. Então, isso é chave na nossa vida. Todos nós, do começo da nossa conversão até 30 anos de convertido, se nós não tivermos esse tempo a sós com Deus, como que nós vamos nos alimentar do Espírito, que é aquilo que o Leco falou. O Leco está aqui? Que é aquilo que o Leco falou. Né? Então, um meio de nós fortalecer o nosso espírito é por meio da meditação da palavra. Né? E isso é só com você e Deus. Tá bom? Depois nós vamos ver mais um pouquinho. Lá em Deuteronômio 6. Deixa ele abrir aqui, nós vamos ver. Eu vou ver aqui o outro versículo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Salmo 119:11. Fê, por favor. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vou fazer uma pergunta para vocês. Como que nós guardamos no coração a palavra de Deus? Como que a gente consegue guardar no coração a palavra de Deus? Pode responder. Algum dos encontristas. Orando. Como que você busca Deus? Exatamente isso. Isso mesmo. Né? Então, ali no Salmos fala o quê? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, como que você não vai pecar contra Deus? Exatamente isso que você falou. Quando você ora, quando você medita na palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai estar no seu coração. É aquilo que o Leco falou mais ou menos. Então, tipo assim, quando vier no seu pensamento assim, ninguém me ama, né? Eu não me sinto amado por ninguém. Quando a palavra de Deus está no seu coração, independente se você está com a Bíblia na mão ou não, mas ela está firmada no seu coração, você vai lembrar do quê? Caramba, Jesus morreu por mim. Só uma pessoa que me ama de verdade pode entregar a sua vida por mim. Ou seja, a palavra de Deus está firmada no seu coração. Entende? Por isso da importância da leitura da Bíblia e da oração.
né? Porque na medida que a gente vai lendo, nós vamos conhecendo mais a Deus e a palavra vai estar regada em nós. E nada rouba essa palavra. Por quê? Porque ela está no nosso coração. Amém? Deixa eu ver aqui. Tá. Esse é o exemplo que eu dei e tal. Eu vou dar um exemplo, vamos supor, de quando a palavra está no nosso coração. Vamos supor que você está em um lugar longe, está numa festa aí de uns amigos seus, e lá aconteceu uma situação ruim. Né? Só que você não tem a Bíblia na mão. E não tem nenhum dos seus irmãos perto de você. Por isso que eu falei que não basta estar só em comunhão. Porque você vai estar comigo todos os dias? Você vai estar com seus irmãos todos os dias? Você não tem que trabalhar, você não tem que estar na sua casa, você não tem que ir nos seus parentes. Então, você não vai estar em sua volta todos os dias com os seus irmãos. Vai ter situações que você vai estar sozinho, sem ninguém por perto e sem a Bíblia. Então, aconteceu uma situação ruim. Como que você vai lembrar da palavra de Deus se você não tem a Bíblia lá e não tem nenhum irmão seu para perguntar para o seu irmão? Exatamente isso que ele falou. Como que é seu nome mesmo? Que eu sempre esqueço. Cleiton, né? Não vou esquecer mais. Cleiton. Exatamente o que o Cleiton falou. Você meditou na palavra. As escrituras estão no seu coração. Então, na hora, o Espírito Santo vai te lembrar de uma situação. Por exemplo, está um contexto lá que está todo mundo discutindo, tal, e você vai lembrar de uma questão que fala assim, caramba, o Espírito Santo pede para a gente apaziguar a situação. O que é apaziguar a situação? De vez você pegar e tentar revidar, fazer uma discussão, brigar, tudo, você vai falar, é melhor eu ficar quieta, que ali vai melhorar a situação, vai abafar a situação. Ou seja, a palavra está no seu coração. Você lembrou que a Bíblia diz isso. Né, que o Espírito Santo nos derramaria da tua graça de um fruto que é o quê? O fruto de apaziguar alguma situação. Entendeu? Então, você vai lembrar. Não tem nem o irmão perto e nem a Bíblia está com você. Mas você vai falar, caramba, o Espírito Santo me dá esse fruto. Né, de apaziguar uma situação. Então, você vai clamar, você vai falar, Senhor, sua palavra está no meu coração. O Senhor diz que um dos frutos do Senhor é o quê? O fruto de apaziguar alguma situação. Então, me dá graça para me ficar quieta. Me dá graça para mim não tentar brigar num contexto de situação. Entendeu? Amém? Tá. Qual a importância de termos um momento a sós com Deus? Eu quero que vocês falem. Os encontristas. Qual a importância, Bruna? De você ter um momento a sós com Deus? E quando você está sós com Deus, conversando com Deus, o que Ele faz? Exatamente isso. Como? Por meio da palavra. Você está sós com Deus, você está meditando na palavra, você está lendo as Escrituras, e ali Ele vai te renovando. Exatamente isso. Então, é muito importante nós termos um momento a sós com Deus. Por quê? Ele renova as nossas forças, Ele alimenta o nosso espírito. E por meio da meditação a sós, a gente vai compreender o que Ele tem para nós, quais os planos que Ele tem para nós, qual a direção que Ele tem para a gente, né? E muito mais. Então, a importância de você ter o seu momento, né? Como corpo, né? É bom a gente estar em comunhão, tudo, mas é muito importante você ter um momento a sós, você pegar, ler a Bíblia e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu sei que o Senhor tem muito mais para mim do que aquilo que o Senhor me revelou no encontro. Tem muito mais. A gente no encontro não aprende nem isso. Na verdade, em toda a nossa vida cristã aqui na Terra, nós não aprendemos nem isso aqui de Deus. Mas o suficiente Ele nos dá para nos fortalecer espiritualmente. Vocês estão entendendo? Então, é muito importante vocês, né, todos nós aqui temos os nossos momentos a sós com Deus. Nem que seja 15 minutos. Mas é importante vocês buscar isso. Não se apegue só ao fato de estar fiel numa célula, que é importante. Não se apegue ao fato de vir todos os domingos ao culto, cultuar ao Senhor com os irmãos. Isso é importante, sim. Só que o que vai te fortalecer é o seu tempo a sós com Deus. Por quê? Exatamente aquilo que eu falei antes, que vai ter momentos que você não vai estar com os seus irmãos. Vai ter momentos que nós não vamos estar junto um com o outro. Então, a palavra precisa estar arregada no nosso coração. Nós precisamos saber qual a instrução que Deus tem para nós no nosso dia a dia. Amém?
Então, Deus, Ele fala conosco por meio da palavra. Então, quando você está se sentindo triste, que você está se sentindo perdido, que você está se sentindo confuso, que você está se sentindo sem uma direção, por meio da meditação, por meio da palavra, o Senhor vai renovando nossas forças. Por exemplo, se você está se sentindo tipo no meio de uma escuridão, né, perdido, a palavra de Deus diz o quê? Né, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. É a luz que ilumina os nossos caminhos. Ou seja, Deus não nos deixa confuso, não nos deixa na confusão. E por meio da meditação da palavra, o Senhor vai trazendo luz. Né, eu estava orando com a Thalita, hoje, a Geise, a gente estava, né, comentando exatamente isso. Né, que ela, né, comentou, nossa, Michele, eu não sei o que fazer, eu estou meio perdida, eu não sei qual a direção de Deus em certa área. Eu falei, né, vamos orar, porque Deus não deixa os seus filhos confusos. Se a gente pedir uma direção para Ele, Ele vai falar conosco. Por meio da palavra, por meio dos irmãos, por meio de qualquer situação, Ele fala conosco. Né? Ele não é um Deus que deixa nós confusos. Ele nos dá uma direção em todas as áreas. Né? Por isso, da importância da meditação da palavra. Amém? Então, assim, no momento do seu devocional com Deus, do seu tempo a sós com Deus, né, que nós temos que ter todos os dias, nem que seja 15 minutos por dia, mas nós temos que ter para nos fortalecer. Né, 2 elementos chaves, é a oração, que foi o que o Cleito falou, e a meditação da palavra. No momento da sua hora devocional com Deus, nós oramos e nós meditamos na palavra. Amém? Né, por meio da oração, quando você está no tempo a sós com Deus, o que você faz por meio da oração? Você adora o Senhor. Então, você vai adorar o Senhor, você vai colocar o seu coração diante de Deus, você vai falar para Ele o quanto você o ama, o quanto você é belo, o quanto você deseja saber mais ao seu respeito. Né? Lá em Marcos 12, 30, gente, está quase acabando. Deixa eu ver que horas que é. Marcos 12, 30 fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ou seja, na sua hora devocional, você vai adorar a Deus, você vai falar para Ele o quanto você o ama. Né? Pela fé, pode ser que você não esteja sentindo isso, mas você vai orar, você vai falar, Jesus, eu amo o Senhor é belo. E na medida que você vai fazendo isso, o Espírito Santo vai alegrando o seu coração, você vai sentindo mais prazer em querer saber mais de Jesus. E isso é sério, gente. Às vezes a gente vai orar com Deus, você está mó frio, você começa a falar para Ele pela fé o quanto Ele é belo, o quanto você o ama, e o seu coração vai se enchendo de alegria. Eu falo por experiência própria. Então, né, por meio da nossa hora devocional, nós oramos. E no meio da oração, nós adoramos a Deus. Nós confessamos a Deus os nossos pecados. E nos arrependemos. Então, no meio da nossa hora devocional, a gente confessa diante de Deus. Né? É importante nós confessarmos uns aos outros as nossas dificuldades, os nossos pecados. Mas o principal é para Deus. Antes de você chegar a qualquer irmão seu, chega diante de Deus, porque é Deus que vai resolver seu problema. Nós só vamos te aconselhar por meio da palavra, mas quem vai trazer a solução do problema é Deus. Amém? Então, antes de chegar para qualquer irmão, se achegue a Deus. Então, na sua hora devocional, você clama a Deus, você fala, Deus, meu coração está assim, eu pequei contra o Senhor, né? Gera arrependimento no meu coração. Né? Então, na sua hora devocional, no momento de oração, nós adoramos a Deus, nós confessamos os nossos pecados e né, nos arrependemos. Em 1 João 9... Vamos ler. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, no seu momento a sós com Deus, você confessa o seu pecado, você se arrepende e Deus faz o quê? O que Ele faz? Quando nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, lê você, para você acordar um pouquinho. Não, vamos ler. Dá para enxergar? Se não der, você pode vir aqui, ó. Exatamente isso. Então, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
No momento do nosso momento devocional, nós fazemos o quê no momento da oração? Nós agradecemos a Deus. Então, quando você está no seu momento devocional, você pensa em todas, né, quantas maravilhas Deus fez para você. Né? Quem aqui tem um coração grato a Deus? Quem aqui olha para dentro de você e fala, Deus, eu sou grato ao Senhor. Porque o Senhor me deste a vida, né? Porque o Senhor me deste uma casa para morar. Então, no seu momento devocional, adora, né? Agradece a Deus. Porque Deus fez tantas as coisas. Né? Às vezes nós temos um coração tão murmurador, mas lembra de tantas maravilhas que Deus fez para nós. Está fazendo ainda. Né? Fora os outros livramentos que Deus nos dá que a gente não sabe. Então, lá em 1 Tessalonicenses 5:18... Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, no nosso momento devocional, quando nós estivermos orando a Deus, né, vamos agradecer a Deus. Né, de todas as circunstâncias que Deus fez para nós, ter um coração grato a Deus. Né, pelo nosso emprego, pela nossa casa, pelo nosso desemprego, pelo pão de cada dia. Né, pela nossa família, por ter revelado Jesus Cristo para nós. Nossa, são várias maravilhas. Então, ter um coração grato a Deus, agradecer a Deus. Né? E no momento do nosso tempo devocional, né, no momento da oração, nós pedimos a Deus, né, fazemos a Deus os nossos pedidos, colocamos diante de Deus as nossas preocupações. Né, porque na nossa vida cristã, por mais que Deus fala, né, que nós colocamos os nossos fardos para eles, Ele aliviará o nosso fardo, mas vem preocupações ainda do dia a dia, vem algumas preocupações, mas colocar a Deus as nossas preocupações, fazer a Deus os nossos pedidos. Deus se agrada. Né? No começo da minha conversão, eu lembro que eu ficava meio com vergonha de Deus em pedir ou um armário, ou uma geladeira, ou uma casa. Eu falava, nossa, tem tantas... Deus me ofereceu Jesus, para que eu vou querer pedir bens materiais para Deus? Aí depois de um tempo eu fui aprendendo que, meu Deus, Ele quer nos dar, sim, essas coisas. Né? Desde que seja para a glória dEle. Então, Ele quer nos dar, Ele quer nos abençoar. Então, no momento do nosso tempo devocional, faz os seus pedidos para Deus. Né? Se for algo que vai agradar o coração dEle, pode ter certeza que Ele vai dar. No tempo dEle, mas Ele dá. Mas se for algo que Ele vê que lá na frente não vai ser para a glória dEle, pode ter certeza que Ele não dá. Tá bom? E colocar suas preocupações, né? As nossas preocupações, as nossas ansiedades, enfim, colocar diante de Deus. Filipenses 4:6, Fê, por favor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, não precisa ficar ansioso se você não tem um carro, se você não tem uma casa, se você não tem um marido, se você não tem isso, se você vai casar, se você não vai casar. Enfim, coloque suas preocupações diante de Deus. Ele tem cuidado de nós. Né? Coloca diante de Deus. Né? Então, as suas preocupações, coloque diante de Deus. Amém? E uma outra coisa é o quê? Interceder pelas pessoas. Né? Intercede pelas vidas, intercede por quem você quer que conheça, né, a pessoa de Jesus Cristo. Coloque o nome das pessoas em oração. E tem outros pedidos, mas só coloquei esse. E uma outra chave no momento da nossa hora devocional é o quê? A palavra de Deus. Né? Aqui não precisa explicar tanto que, é a palavra de Deus que vai nos fortalecer. É aquilo que eu falei no começo. É por meio da palavra que Deus fala conosco, por meio da palavra que Deus nos mostra como devemos agir. Né? É por meio da palavra que Ele nos mostra quais devem ser as nossas atitudes. Né? Por meio da palavra Ele nos direciona, né? Ele revela para nós os planos que Ele tem para nós. Enfim, então a importância da oração e a leitura da Bíblia na sua hora devocional. E um detalhe, né? Não faz assim, ó. No começo da minha conversão eu não aprendi na igreja, mas na minha mente era assim. Deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo hoje. Caiu aqui. Caramba, e agora Deus está falando para mim vender minha casa? Nossa, eu preciso vender minha casa, mas se eu vender minha casa, onde que eu vou morar? Então não é assim que Deus fala. Vê
vê um livro da Bíblia. Sabe, medita em um livro da Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo que foi chave para mim. Eu gosto muito de Romanos, né? Mas um que foi chave para mim quando eu era nova convertida, quando nós vemos do encontro, o que a gente mais aprendeu sobre Cristo? Sobre o amor dele. Não é verdade? Então, tenta ler livros que falam mais sobre o amor dele, sobre a pessoa de Jesus. Então, a importância de ler os evangelhos. Por exemplo, lê João. João é maravilhoso ler Lucas, ler aquilo que Jesus fez aqui na terra. Entende? Não vai, vamos supor, ler Deuteronômio. É bênção? É, mas é tudo no seu tempo. Lá está falando tantas coisas de lei. Até eu que tenho 11 anos, se eu ler aquilo lá, eu falo, meu Deus, é tanta lei, é tanta coisa que dá até confusão. Então, tenta ler alguma coisa que fala mais sobre Jesus. Né, assim, claramente. Por exemplo, os evangelhos. Aí depois você direciona, pede auxílio aí para algum das pessoas, as pessoas vão te direcionar. Tá bom? Então, medita em um livro, né? Ora uns salmos. Eu amo ler salmos antes de meditar. Eu gosto sempre de ler uns salmos. Né? Ler uns salmos e depois começa a meditar em um livro. Isso é muito importante para a gente. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Já estou terminando, gente. Calma aí. No momento da sua hora devocional vai ter alguns obstáculos. Qual vai ser? Primeiro, um deles, a falta de tempo. Na hora você vai pensar, caramba, eu não estou tendo tempo para ler a Bíblia. Afinal de contas, eu trabalho, chego em casa, é as obrigações de casa, é isso, é aquilo. Mentira. Sabe por que eu falo que é mentira? Porque quando eu trabalhava, eu falava isso. Eu não tenho tempo, porque eu trabalho, chego em casa, tem as obrigações de casa, e tem célula, tem isso, tem aquilo. Ou seja, lia na hora do almoço, e na hora do almoço daquele jeito, né? Você acaba de comer, dá um sono. Aí eu pegava e falava assim, Senhor, quando eu sair do meu serviço, eu vou gastar umas 3 horas só lendo a Bíblia. Não fiz isso por quê? Na minha mente eu falo, caramba, não tenho tempo, porque agora é tanta coisa de casa para fazer. E serviço de casa, gente, é serviço. As mulheres donas de casa aí sabem. Nós trabalhamos mais do que se trabalhar fora. Então, a gente tem que achar um tempo. Quando Jesus voltar, nós não vai dar desculpa para ele, Senhor, mas eu não tive tempo, o Senhor sabe a minha correria. Deus vai virar e falar, eu dei 24 horas para vocês. Será que você não tinha 15 minutos para gastar comigo? Então, na hora vai vir a questão de falta de tempo. Então, reserve o tempo com Deus. No comecinho, nem que seja 15 minutos, e depois vai aumentando. Eu faço isso, pela graça de Deus, eu falo, Senhor, me ajuda, porque é difícil. É sério, porque é tanta coisa que você fica pensando em fazer, que você fala, não, eu tenho que ter essa prioridade em ter o meu tempo com Deus, nem que seja 15 minutos. Vai ter a sonolência, você vai ficar com sono. Você pode ler revista, você vê televisão, você vê filme, você vê o que for, não te dá sono. Pode ser 3 horas da manhã, mas para ler a Bíblia te dá um sono. Olha aqui, está abrindo a boca aqui que dá sono. Se estivesse conversando, não ia estar com sono. Não é verdade? Então dá sono. Na hora de orar, então, meu Deus do céu, ai que sono, meu Deus, essa irmã está fazendo uma oração tão longa, ela não acaba logo nessa oração que já está me dando sono. Dá sono. Não tem como. Então, vai ter falta de tempo, vai vir a questão do sono e a falta de perseverança. Então, temos que perseverar na nossa hora devocional. Isso é muito importante. E por que o diabo joga essas coisas? Porque ele sabe que a meditação na palavra é chave para a nossa vida. Só o fato da gente vir para a célula e vir para um culto e estar em comunhão todos os dias, isso não vai firmar você. Porque no dia que você estiver sozinho, sem ninguém, e vier uma tentação, o diabo vai te dar uma rasteira. Por quê? Porque a palavra não está gravada no seu coração. E como que ela é gravada? Aquilo que o Cleiton falou, por meio da meditação e da oração. Então precisa ter isso. Nós precisamos buscar isso de Deus, de ter esse hábito. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu era nova convertida, no comecinho da minha conversão, minha líder era a Juliana. Ela não está aqui, ela está congregando em uma outra igreja, que faz parte do nosso mesmo ministério. Enfim, eu cheguei nela e falei assim, Ju, ela perguntou para mim, como que você está, Ju? Eu estou bem, só que eu só não estou muito bem, assim, está me dando um desânimo, assim, eu tô indo para a célula, eu estou indo para os cultos, mas eu estou tendo um desânimo, uma frieza entre eu e Deus, sabe? Parece que Deus está longe. Aí ela virou para mim, bem seca, e falou, Mi, você está lendo a Bíblia? Eu, de vez em nunca eu leio. Você está orando? De vez em nunca, Ju. Aí ela virou para mim e falou, como que você quer estar bem se você não está lendo a Bíblia e não está orando?
Aí ela falou exatamente isso que eu estou falando para você. Só o fato de você ir para a célula fielmente, ir para o culto, não vai te firmar. Você pode estar comigo todos os dias, mas se você não buscar o seu tempo com Deus, você e Deus, porque Deus tem algo para você específico, você não vai estar bem. E toda vez que eu perguntar para você, você vai falar a mesma coisa. Eu não estou bem, eu estou mal. Já viu essa pessoa que você pergunta, está 10 anos na igreja, os 10 anos que você pergunta, os 10 anos ele está mal, os 10 anos está no deserto. Não lê a Bíblia e não ora, não vai sair do deserto nunca. A palavra de Deus tem que estar firmada no nosso coração. Amém? Vocês entenderam? Então, por mais que vocês estejam em comunhão com os meninos, ou com a gente, ou indo para a célula, ou indo para o culto, se nós não buscarmos um tempo a sós com Deus, nós não vamos nos firmar. A primeira tribulação, o diabo vai nos dar uma rasteira. O fato de estarmos em comunhão com os irmãos e participar de célula é só a caminhada daquilo que você tem buscado com Deus, porque a palavra de Deus diz isso, para estar em união com os irmãos e para cultuar a Deus com os irmãos. Só que o que vai firmar é a palavra, o seu tempo com Deus. Amém? Então busca ter um tempo a sós com Deus, nem que seja 15 minutos. 15 minutos que seja, mas tenha. Tá bom? Por meio da oração e da meditação da palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te damos graça por este tempo, Senhor, te damos graça por tua palavra, porque ela é aquela que nos fortalece, que nos ajuda, que nos auxilia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esses encontristas, nós te louvamos pelas nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que essa semente que foi lançada no coração desses encontristas venha florescer, Pai. Assim como o Senhor tem feito conosco, com a tua igreja. Deus, faça com que essa semente venha florescer nas nossas vidas dia após dia. Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor gere ânimo no nosso coração de meditar nas suas escrituras e de ler a tua palavra. Senhor, de ler a tua palavra, de ter um momento de oração com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Oi, gente. Como eu sei que alguns de vocês já vieram de um contexto de igreja, ou já tiveram alguma noção, eu acho importante a gente bater numa tecla aqui. Eu acredito até que vai ser abordado durante a semana, mas antes de nós termos qualquer chamado, qualquer função dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, você é missionário, você é cantor, você é pastor, você é presbítero, o que você quiser ser. O que você tiver no seu coração, que você imagina que você possa ser dentro da igreja. Nós somos chamados para intimidade com o Senhor. E, infelizmente, Jesus ainda não está aqui fisicamente para a gente bater papo aqui. Senta aqui, Jesus! Vamos conversar. Fisicamente não, mas pelo Espírito sim. E nós vivemos esse chamado à intimidade por meio da oração, por meio da meditação na palavra. E aquilo que a Michelle disse, algo que está no coração que ninguém pode arrancar. As convicções que eu tenho, a Michelle não pode arrancar de mim. E as que ela tem, eu não posso arrancar dela. Só que ela não pode ter as minhas. E eu não posso ter as dela. Porque é algo dela e do Senhor. Então, e o que a Mi falou sobre perseverança é muito importante. Você não vai ter sempre vontade de orar e vontade de ler a Bíblia. Mas priorize isso no seu dia. Uma prioridade. E que eu falei recentemente para um garoto que faz pouco tempo que também está na nossa igreja. E eu falei para ele, às vezes sua família enche o seu saco. E fica lá no pé e fala o tempo todo, aquela casa agitada, sabe? E você não tem um quarto só seu, então é difícil realmente você conseguir ter um tempo com o Senhor. Então talvez o seu tempo vai ser na madrugada. Não porque a madrugada tem algo especial, mas é porque é o tempo que você vai conseguir se concentrar no Senhor. Ou vai ser antes do trabalho, acordar 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo. E não tenham medo
do início, do pequeno começo, né? Senhor, eu só consigo fazer isso por 15 minutos. Mais do que isso, eu já estou em outra dimensão. Deus, Ele entende a nossa fraqueza. Ele entende. Eu estou em outra dimensão, né? Você começa a orar, acabou que você está resolvendo os problemas da vida no lugar de oração, né? Uma dica que eu dou para vocês, o celular, sem estar conectado neste momento, ou um caderno, você anota as pendências que vai vindo na sua mente. É incrível, você começa a ler a Bíblia, você lembra que você tem que pagar a conta de amanhã, você lembra que você tem que comprar tal produto, você lembra que esqueceu de dar tal recado. Pega um caderno, pega o seu celular, estando desconectado neste momento, e anote. Gente, de verdade, nós não gastando tempo no secreto, no lugar secreto que nós chamamos, no lugar de intimidade com o Senhor, nós não vamos ter força para fora dele. Você até consegue carregar uma máscara de que você está bem, que está tudo ok, mas você sabe do seu coração com o Senhor. Mas Deus, Ele nos chama para este lugar. E sabe o que é o mais incrível? A Bíblia fala que Ele é um Pai que vem em secreto e recompensa quem o busca. Ele recompensa. E olha que incrível, isso é importantíssimo para a nossa caminhada cristã. Acredito que todos vocês concordam aqui que sem oração e sem Bíblia, não dá para caminhar com Jesus. E mesmo sendo necessário para nós, Ele nos recompensa por buscar Ele. Então a gente é premiado 2 vezes. Para que a nossa fé seja afirmada e nas recompensas que o Senhor dá. Ele, como Pai, sabe quais recompensas que Ele vai nos dar. Então, eu amo falar de oração, eu amo falar sobre meditação na palavra, porque é desse lugar que o nosso coração é firmado. Deus, Ele é um Deus infinito. E a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Nós podemos começar a vida eterna aqui, agora, já, em conhecê-lo. Quando nós morrermos, ou Jesus vir, um dos dois, a gente só vai continuar a viver a vida eterna. Nós já somos seres eternos. E o que nós ganhamos no encontro, que vocês participaram, que nós participamos, foi a consciência disso. Foi o entendimento disso. O Espírito Santo abre os nossos olhos. Nós somos seres eternos, convidados a viver uma vida com Jesus. Então, eu sei, é difícil no início, eu sofria muito. Eu lembro que eu estava com 12 anos na época, eu pegava o som do meu irmão. E, na época a gente não usava muito celular, né? Música no celular, colocava um CDzinho lá, colocava o fone de ouvido no rádio, então eu tinha que sentar do lado do rádio, não era pôr o fone de ouvido do rádio e abrir a minha Bíblia. Por quê? Porque eu sempre dividi quarto, então eu não conseguia ficar sozinho no meu quarto. Comentei com esse rapaz que eu falei para vocês, que tinha dias que não tinha como, gente, eu tinha que ir para o banheiro, era o único lugar que eu conseguia ficar sozinho. Aí colocava um sonzinho no banheiro para que meus pais não ouvissem a minha oração, porque às vezes eles eram o tópico de oração, eles eram o motivo da minha oração, e orava a Deus. Mas Deus, Ele dá essa graça para nós. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo ajustar a minha agenda, eu não estou conseguindo encontrar tempo para conversar com o Senhor, para meditar na palavra. Se posiciona diante do Senhor, pede ajuda para o Espírito Santo, e há também esse esforço que é nosso. Né? Que é nosso. Jesus, eu quero te buscar. Então deixa eu reservar esse tempo na minha agenda. Deixa eu colocar meu celular para despertar mais cedo. Você sabe que você vai ter sono. Então lava o rosto, toma um café, toma Coca-Cola, se você não toma café, um Guaraná, se você tiver. Mas esforcem-se em buscar a Deus. Por quê? O que a Bíblia também fala? Deus, Ele tem prazer em se esconder. E o prazer e a glória dos reis, dos homens, é encontrá-lo. Deus não se esconde para não ser encontrado. Ele se esconde porque Ele quer ser achado por você. Ele quer ser achado por nós. Então, isso, gente, de verdade, isso me motiva muito a ler a Bíblia. Que eu falo, Ele quer ser achado. O que eu vou descobrir hoje? Qual faceta de Deus eu vou conhecer hoje? Que aspecto dele eu vou conhecer hoje? Lendo a Bíblia, meditando nessa passagem bíblica, nesse texto. E a Bíblia fala também que a palavra é viva. Então, se ela é viva, ela produz algum efeito em nós. Não é como eu ler um livro fictício, uma ficção. Eu fico com aquele conhecimento aqui, uma história. Não é como eu ler Harry Potter, como eu ler, sei lá, algo do tipo. Só que ela é viva, então ela vai gerando vida dentro de mim. E, gente, não é conversa para boi dormir. Quem está aqui há mais tempo sabe. Não é conversa para boi dormir. Quando você menos pensa, aquele versículo vem à mente. Quando você está mais precisando, salta a memória, você fala, eita, que veio na hora certa.
Veio na hora certa, ou para falar para alguém, ou para você mesmo, ou no momento de oração, você está ali conversando com Deus, o versículo vem na hora, aí você fala, Deus, lembra daquilo que você fez, lembra daquela promessa que você deu, aquilo que você fez com Davi, você estava lendo Salmos, né? Aí você lembra, aquilo que você fez com Davi, e essa é a caminhada que Deus tem para a gente. E ela ela é crescente, gente. Então não se frustre, não deixe Satanás ganhar vantagem, porque você está conseguindo gastar só 10 minutos agora. Não se frustre. O relacionamento com Deus é um relacionamento contínuo. Ok, hoje eu não consegui parar 1 hora para orar. Mas todo intervalinho que eu tenho, eu estou aqui conversando com Deus. É no banho, é no momento que você está lá no banheiro fazendo outras coisas. É no momento que você está lavando a louça, coisas que às vezes não exigem sua mente, sabe? Você está se trocando, você está a caminho do trabalho, voltando do trabalho, ou dirigindo ou no ônibus. Só se esforcem para focar a mente. O Espírito já está dentro de nós. A oração mental também é ouvida por Deus. A oração mental. Eu oro muito à noite, gente, porque eu durmo tarde, não estou trabalhando, então eu oro muito à noite, deitado na minha cama, só que eu divido o quarto, lembra? Então, se eu orar falando, minha irmã vai escutar. Então, como eu não estou com sono, eu deito, fone de ouvido, louvor, e começo a conversar com o Senhor. Eu estou falando isso para vocês para que vocês não criem uma ideia que eu preciso obrigatoriamente reservar 1 hora por dia, trancar a porta do quarto. E se for que nem o meu, que não tem porta? Já começa a dificultar, né? Mas o Senhor, Ele quer andar com a gente. Então, você está com seu amigo, você vai conversando com ele. Você não precisa ir para um quartinho para conversar com o seu amigo. Claro, esses momentos são muito importantes e valiosos. E a Bíblia, o próprio Jesus nos ensina a fazer isso. Então, é aquilo que, né, eu creio que vocês estão entendendo o equilíbrio do que eu estou falando aqui para vocês. Mas esse é o nosso chamado principal. Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Eu só ganhei intimidade com a Michele conversando com ela, interagindo com ela, tomando café com ela. Se eu não fizer isso, eu não consigo ter uma amizade mais profunda com ela. É uma amizade superficial. Só que Jesus fala na palavra que nós chegaremos ao nível de noivo e noiva, de esposo e de esposa. Ou seja, a intimidade com Jesus vai ser tão grande de ao nível de nós nos despirmos, ou seja, ficarmos nu diante do Senhor. De uma forma figurada, obviamente, né? Ele conhece todo o nosso coração. E nós também podemos conhecê-lo dessa forma. Eu garanto para vocês, Jesus não é entediante. Não é entediante. Não é entediante. Não deixe Satanás te enganar com isso. Ele é fascinante. Fascinante. Os judeus, ao ouvirem ele pregando, falavam, uau, que autoridade é essa? Que autoridade é essa? Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus. E sim, gastem um tempo agora nesse início de caminhada com o Senhor. Vai lá para Mateus, Marcos, João ou Lucas. Gaste um tempo vendo o próprio Jesus, que são os livros que contam a caminhada dele aqui na terra. Gaste esse início olhando isso. E não tem problema você não entender nada, ter dúvida, vai questionando. O próprio Espírito vai anotando. Pergunte para qualquer um de nós aqui na igreja, porque é natural, gente. Não é porque eu estou aqui há 11 anos com o Senhor que eu leio a Bíblia e não tenho dúvida. Eu falo, meu Deus, o que era isso aqui? Onde o Senhor queria chegar com isso? Que exemplo é esse que o Senhor cita? Não faz o menor sentido. E a gente vai crescendo nisso. Vai crescendo nisso. Mas se disponham a isso. Aquilo que eu falei, pegue o celular de vocês que têm um celularzinho legalzinho, que não trava, que não dá trabalho. Pega o celular de vocês, baixe um aplicativo Bíblia, tem inúmeros aplicativos da Bíblia, gratuitos. Baixem. Às vezes tem até em áudio, gente. Então, se você quer ouvir, consegue prestar atenção. O que não falta a nós é caminhos e meios para gastarmos tempo com o Senhor, para crescermos no Senhor. E eu queria que fosse por osmose. O que é osmose? Quando dois corpos se encostam e eles trocam substância sem fazer nada. Eu queria muito que fosse assim. Mas não é, não. Não é. Você tem que abrir a Bíblia, seja ela virtual ou física. Você tem que falar com Deus.
Mas eu garanto para vocês que vale muito a pena, que é muito gostoso. E eu guardei muito o que a Karina falou ontem. Deus só começou a obra. Ela falou da vida dela, né? Deus começou em 2005, olha, eu estou em 2018. Então Ele só começou a obra com a gente. E dia após dia é uma caminhada de crescimento. Ele nos garante isso. Então eu quero orar de novo. Por vocês e por nós. Então feche os olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo chamado à intimidade com o Senhor. Nós dizemos sim ao lugar de oração, ao lugar da palavra. Nos dê amor pela sua palavra. Nos dê amor pela sua palavra. Nos dê amor pelo lugar de oração. O lugar de comunhão com o Senhor. Nós queremos ouvir do Senhor. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, nos dê graça para crescermos neste lugar. O Senhor nos resgatou para andarmos contigo e é isso que queremos fazer. Então eu te peço, nos dê fome e sede da tua palavra. Nos dê fome e sede da tua presença. Espírito de sabedoria e de revelação, repousa sobre nós, pois nós queremos conhecer Jesus plenamente. Nós queremos conhecer Jesus plenamente. E também queremos ser conhecidos por Ele. Espírito Santo, à medida que nós vamos orando e nós vamos meditando na Tua Palavra, nos dê prazer neste lugar, nos dê satisfação neste lugar, que este se torne o nosso lugar preferido. De todos os lugares da terra, que este se torne o nosso lugar preferido, pois mais vale um dia na porta da tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Firma essas verdades em nós, firma essas verdades em nós e nos dê graça, Espírito Santo, para viver isso. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém.